Oi, a maioria das pessoas tem alguma área na sua vida que está um vale de osso seco. Talvez a vida sentimental, talvez a sua vida financeira. Se alguma área da sua vida está assim, um vale de osso seco, vem comigo que nós vamos mudar esta realidade através de Ezequiel 37. Eu te peço apenas 7 minutos. A Bíblia diz que quando Deus pegou o profeta Ezequiel e levou ele em espírito num vale de ossos sequíssimos, aquilo foi para mudar a vida dele, porque aquilo impactou ele demais. Porque imagina você se estivesse andando numa praça e visse assim, talvez dezenas de ossos de cavalo. O que você ia pensar? E talvez não dezenas, mas milhares de ossos, não de cavalos, mas de seres humanos. Aquilo dali é para impactar. Talvez ele ficou pensando, que povo é esse? Quem matou esse povo? Foi uma guerra? Foi uma peste? E ele ficou ali pensando quem dizimou aquele povo, e Deus fala para ele, profeta, estes ossos secos aí são toda a casa de Israel. Mas ele falou, Senhor, isso não é a casa de Israel. Talvez ele pensou, porque o povo de Israel, antes da visão, eu estava conversando, andando com eles, brincando, eles estão vivos. Mas o Senhor disse, não, é assim que eles estão. Muitas das vezes, irmão, talvez você apresenta para os outros, aparentemente que está vivo. As pessoas vê você postando, a tua família nas redes sociais, vê você falando, aparentemente parece que a sua situação financeira está bem, tua vida espiritual está bem, ou talvez a tua vida sentimental, mas Deus, Ele vê o vale de ossos secos que está a sua vida. E assim como o Senhor mudou aquela situação, Deus vai mudar a sua. A primeira coisa que o Senhor fez, o Senhor perguntou, profeta, poderão reviver estes ossos? Ele disse, Senhor, tu sabes. E essa é a pergunta que Deus pergunta para você. Poderão mudar, poderão reviver estes ossos na sua vida? Muita pessoa já não tem mais fé, porque muita gente já não acredita em Deus. Às vezes as pessoas acreditam no homem. Se o médico falar para ela, você tem que comer terra para sobreviver, para viver, para melhorar desta doença, a pessoa acredita. Mas se Deus fala para ela, para orar, para jejuar, ela não acredita. Então a pergunta é, poderão reviver estes ossos? É a pergunta do Senhor para você. Esta situação pode mudar? Se você crê, então tem algo que você tem que fazer. Porque às vezes a gente fica esperando em Deus, mas Deus falou para o profeta, profetiza sobre este vale de ossos secos. Talvez ele ficou esperando Deus fazer alguma coisa, mas era ele que tinha que fazer. Porque a função de um profeta é profetizar. Não é tirar foto, não é ficar falando, é declarar. Você tem que usar a tua boca para mudar esta situação. A Bíblia diz que na nossa boca está a vida e a morte. E a maioria das pessoas, ela usa a sua boca para declarar morte. As pessoas estão passando por um problema, aí ela fica falando do problema para todo mundo. Parece que é para chamar atenção, para mostrar que ela está viva. E aí tem pessoas que ouvem aquela situação e para não ficar por baixo também começa a falar mal da sua situação. Então a mulher começa a falar mal do marido dela, aí chega outro e começa a falar mal do seu marido. Alguém começa a falar mal do emprego, aí a pessoa também fala mal do seu emprego. Eu conheço uma mulher que ela fica falando, meu salário é um salário de morte. Hoje, se ela ganhasse 10% do que ela ganhava, ela estava dando pulo de alegria. Mas ela perdeu, porque na boca dela saía morte. Então não usa a tua boca para morte. Usa a tua boca para profetizar vida, querido. Aquele homem olhou e falou, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a palavra de Deus. Você tem que meditar no que diz a palavra e começar a declarar. Talvez se a tua situação financeira está ruim, então declara a palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez a tua família está ruim, então você declara, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você está enfermo, você declara a palavra de Deus. Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. Declara não o que você vê, mas aquilo que você crê, que está escrito na palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele falou sobre aquele vale de ossos secos, os ossos ouviram. Porque ossos, querido, ele tem ouvidos. Pastor, ossos tem ouvido? Tem ouvido sim, irmão. No mundo espiritual tem ouvidos. O osso tem ouvido, o vale tem ouvidos, as muralhas têm ouvido, os gigantes têm ouvido, o espírito das drogas que está agindo na vida do teu filho tem ouvido, o espírito da bebida que está agindo na vida do teu esposo tem bebido, o espírito da miséria, o espírito da depressão, fala diretamente com eles, querido,
Profetiza, porque o Senhor já te deu poder para falar. Você não precisa esperar por Jesus. Jesus, quando ele ressuscitou, ele disse: toda a autoridade me foi dada. E ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pisar em serpentes e escorpiões. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem que resistir é você, e ele vai fugir de você. Então fala sobre estes ossos secos, até aquilo que não tem ouvido, até aquilo que não existe tem ouvidos. Então você pode falar, querido, para você que quer casar, declarar sobre o teu casamento. Se você não tem emprego, declara sobre este emprego que você já crê. Não existe, mas vai existir. Tem ouvidos. E a Bíblia diz, conforme ele falou, cada osso foi se encostando nos seus ossos, tendões foram nascendo, peles, carne, tudo o que foi necessário acontecer, aconteceu. Quando você começar a profetizar, tudo o que for necessário acontecer, vai acontecer. E se tornou ali um monte de cadáveres. A situação já tinha mudado muito. Irmãos, quando você começa a buscar Deus, você vê a situação mudando, mas às vezes ainda não está completo. Tem mais coisas para acontecer. O Senhor diz: profetiza o meu Espírito. E é o que você vai fazer, querido. Você vai buscar o poder do Espírito Santo na sua vida. Você não só vai buscar bênçãos de Deus, não. Você vai buscar ser usado, cheio do Espírito Santo, buscar experiência, intimidade. E a Bíblia diz que se levantou um exército poderoso e extremo. Aquilo que era um vale de osso seco, agora é um exército poderoso. Olha como a situação mudou. E eu declaro que vai acontecer na tua vida, querido. As pessoas vão chegar falando: minha situação está um vale de osso seco. Você vai falar: eu também já fui assim. Mas olha como eu sou. As pessoas não vão acreditar. Você é um exército poderoso e extremo. Já foi um vale de osso seco? Eu também já fui, mas Deus mudou a minha situação. Eu te digo, querido, busca Deus como você nunca buscou, e Deus vai fazer na sua vida aquilo que você nunca imaginou. Querido, Deus pode transformar e fazer qualquer pessoa grande e forte. Quando Deus entrou na casa de Sara, o Senhor disse: daqui a um ano você vai estar amamentando. Ela riu no seu espírito, era um riso de incredulidade. Mas em um ano, ela estava chamando o povo e dizia: quem diria que Sara estaria amamentando na sua velhice? Ela ria, o nome do filho foi Riso, Isaac significa riso. Assim como Deus mudou a situação em um ano daquela mulher, Deus vai mudar a tua situação, querido. Em um ano, você vai estar testemunhando e mostrando o que Deus fez na sua vida. Deus te abençoa. Amém